Olá, iremos discutir agora, na nossa unidade 2 do curso, quais foram as vanguardas que ocorreram dentro do espaço hispano-americano. Essas vanguardas, como veremos, terão a base de todos os modelos de vanguarda que vêm da cultura europeia, que são construídas nas seguintes bases. A primeira delas é a ideia básica de modernidade, onde novas linguagens e temáticas são propostas para confrontar o que seria considerado a tradição literária. Então, sempre se parte dessa ideia quando se discute o que é uma vanguarda, a ideia de avant-garde, à frente do tempo que se fazia presente e que tem uma tradição a ser confrontada. Dentro dessa tradição, além da própria estrutura que traz os modelos artísticos, os moldes que serão construídos essa literatura, essa arte, teremos também o confronto com as convenções burguesas, de pensar um novo sistema para a sociedade que está presente aquela arte, está sendo construída. Então, confronta-se quem é o dono da tradição, quem é o dono do poder. Além disso, temos também no pensamento de qualquer vanguarda a ser construída a ideia de negar o academicismo. O academicismo vai reafirmar o que é tradição na arte. O que a academia fala que é arte é o que a gente vai chamar de tradição. E todo modelo de vanguarda tende a derrubar isso, tende a confrontar essa situação. Além disso, o último ponto que a gente tem que definir em qualquer modelo de vanguarda é a negação das formas fixas, que tudo aquilo que foi dito que para se fazer poema você tem que fazer desse modo, para se fazer prosa você tem que fazer desse modo, precisa ser negado para que uma vanguarda se construa. No caso do território hispano-americano, nós teremos alguns movimentos que ganharão destaques e que é interessante a gente pensar que eles ganharam nomes próprios, ganharam os representantes próprios e que não seguem exatamente o que a gente pensa como vanguarda europeia, o que vai influenciar, por exemplo, o caso do Brasil. O nosso modernismo, no primeiro momento, vai ter uma influência muito grande das vanguardas europeias. Quando a gente olha para o caso da literatura hispano-americana, as vanguardas que construirão terão nomes próprios, que procurarão caminhos para construir dentro de sua linguagem, dentro de seu país, o que é um valor de vanguarda. Começo, então, falando do primeiro grande movimento, que é o criacionismo, que vai ter como principal nome o Vicente Huidobro, um autor chileno, que em 1918, quando ele estava pela Espanha, ele faz as bases desse pensamento. O que a gente tem como construção principal do criacionismo é a ideia de que um poeta tem que ter a liberdade de criar. Nas falas do próprio Huidobro, numa conferência que ele fez em Buenos Aires em 1916, ele vai falar que a primeira condição do poeta é criar, a segunda criar e a terceira criar. Isto é, acima de tudo, o que importa é o ato de criar. O que ele estava chamando a atenção aqui no movimento é que o poeta tem que ter a liberdade para experimentar formas, para experimentar linguagens, para ir além da própria linguagem. Então, um grande exercício de vanguarda que o Vicente Huidobro pedia para a literatura hispano-americana e que expandia para o mundo, porque ele vai ter uma influência dentro do território espanhol, essa ideia de uma criação livre, expressa com novas ideias, conceitos e elementos. O segundo grande movimento que vai ganhar destaque no espaço hispano-americano é o ultraísmo, e que vai ter como principal nome da criação de suas bases o Jorge Luis Borges, um dos maiores autores, um dos autores que a gente vai falar bastante na unidade 3, porque ele faz parte do boom da literatura hispano-americana, e que ele vai olhar para a literatura pensando novas possibilidades que essa liberdade que já era pedida pelo criacionismo pode chegar se você deixar com que o autor tenha os caminhos possíveis. E dentro do movimento ultraísmo, ele vai falar sobre o ideal de um poeta que vai sobrevalorizar a imagem e a metáfora, levando isso ao extremo, sem o medo de experimentar as formas que você pode construir imagens através desse jogo da metáfora. Além disso, o Borges vai colocar aqui uma das bases que vão ser importantes para a transformação da literatura no século XX, que a gente vai ter, por exemplo, na Itália com Marinetti no futurismo, a gente vai ter alguns movimentos que reafirmam esse pensamento, que é a ideia de inovar na tipografia, explorar os espaços em brancos da página de um modo que a própria pontuação, se ela faltar, ela crie um novo efeito.
Por isso também o verso livre se fará presente. Toda vez que a gente falar de um grande movimento de vanguarda com poesia, o verso livre pode se apresentar ali de algum modo, porque é a liberdade de não estar preso a um modelo anterior. O verso rimado era o grande modelo anterior, o grande molde acadêmico para a poesia. Terceiro movimento de vanguarda hispano-americana que se torna interessante a gente marcar aqui é o simplismo, que vai ter como seu grande nome o peruano Alberto Hidalgo, que em 1925 ele cria a base desse conceito. E como o próprio nome diz, simplismo, que vem de simplicidade, ele estava buscando uma poesia que atingisse mais além da academia, que tivesse a forma a ser entendida por qualquer pessoa. A simplicidade deveria ser o ponto. Uma poesia que qualquer pessoa conseguiria ter o acesso e entender sobre ela. A ideia é de ser uma maneira simples e clara de apresentar as ideias subjetivas que carregam a poesia. Acho interessante para a gente definir quais são as bases do movimento simplista, um poema muito importante da carreira do Alberto Hidalgo, chamado Curso de Retórica Simplista, onde ele fala quais que seriam as bases do movimento através de uma poesia, já colocando o jogo da prática à própria teoria. As palavras se secam ao sol, a pluma ordena o pensamento, no ar os olhares pastam grandes rebanhos de metáforas, e o campo se escreve com a luz dos trigos. Por isso, o verso é de ouro. Olha quantas imagens simples, fáceis de entender o jogo de metáfora que ele está representando e que ele coloca já trazendo a sua teoria na prática poética em um livro que vai ter o nome de Simplismo, carrega o próprio nome do movimento. Outra vanguarda importante para o contexto da literatura hispano-americana é o estridentismo, que vai ter como seu principal representante o Manuel Maples Arce, que um mexicano que em 1921 vai trazer essa ideia. Como o próprio nome diz, o estridentismo, estridente, o grito, o confronto. A gente vai ver uma forma de expressão que eles vão querer confrontar os costumes do passado. Olha como isso já tem uma ideia de tentar derrubar o que é tradição. E o caminho aqui vai ser da ironia, do humor negro, da irreverência, tudo para rir do que são os costumes tradicionais, mostrar o quanto eles são ridículos através desse confronto da piada, desse confronto do xixi, e isso daí vai ganhar muita força no movimento do Manuel Maples Arce lá no México. Um negócio interessante desse movimento é que eles criam uma ideia de uma nova sociedade, que se chamaria Estridentópolis, como se fosse o lugar onde essas ideias de derrubar tudo que é costume, tudo que é tradicional, pudesse existir. Relaciona-se bastante com o movimento futurista, que a gente vai ver também no Marinetti. Outra das vanguardas que vai ganhar um peso muito grande no espaço que se constrói a arte hispano-americana é o nadaísmo, que vai ter como seu principal nome o Gonzalo Arango, um colombiano, que já ali para metade do século XX vai trazer algumas das características do que vai ser esse movimento. Esse movimento ele parte da ideia de um grupo de poetas, de intelectuais na Colômbia que estão descontentes com o próprio pensamento alienado, sem perspectiva de confrontar as práticas políticas e religiosas, que na concepção deles, as duas travavam os pensamentos, faziam com que as pessoas não conseguissem ir além, conseguissem explorar mais a arte, ir além, porque sempre o modo político de existir naquela sociedade colombiana, junto com o modo religioso, impedia com que as pessoas tivessem a liberdade de pensamento. Por isso, o manifesto, que vai ser escrito também pelo Arango, de 1958, o primeiro manifesto de nadaísmo, ele já inicia com a seguinte sentença: não deixe uma fé intacta ou um ídolo em seu lugar. A ideia do nadaísmo é que do nada se faz o novo. Derrubando o que é ídolo, derrubando o que prende o pensamento, a gente pode construir um novo. Seriam essas, então, as vanguardas que conhecemos da literatura hispano-americana, até o módulo 3.